E aí pessoal, tudo certo? O Santos hoje divulgou, né, na manhã desta... Foi na manhã ou foi na tarde? Né? Deixa eu só ver direitinho. Foi na manhã, né? Porque foi até durante o resenha, é verdade. Por volta aí das 10h50, a lesão do Juliano, né? Uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Vou ler o comunicadinho aqui rápido. E também já citou o Miguelito, depois, em um comunicado um pouco mais pra frente, falando sobre representação. E aí eu levanto aqui a hipótese, claro, em cima também com o que o Carille falou ao Fábio Sormani ontem na entrevista para a Placar TV. Não peguei a aspa direitinho, mas se você quiser tá lá a entrevista, repito, no canal da Placar TV. Ele fala que gosta muito do Bernardo e que o Miguel deve subir também, o Galo já tinha confirmado. E, bom, então o Santos, como ele disse que o Santos deveria ir ao mercado, buscar 4 ou 5 nomes. E desses 4 ou 5 eram goleiro, zagueiro, ponta e centroavante, né? Ele não cita meia. Então, o meia aparentemente está ali. A solução como meia está ali? Ou isso foi antes também de saber o grau da lesão do Juliano? Porque a entrevista foi ontem e o exame foi hoje? Não sei. Mas a gente vai levantar essas hipóteses aqui, tá? Vou ler o comunicado do Santos. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se quiser e se puder, torne-se membro do canal. Tudo isso ajuda bastante, mesmo que seja só o likezinho, que já é ótimo. Fechou? Vamos lá. O Santos informa que o meia Juliano, após exames de imagem, teve constatado a lesão do bíceps femoral da coxa direita durante a partida contra o Ceará na última sexta-feira, dia 5. O atleta já iniciou o tratamento do CEPRAF. Já o atacante Guilherme está retornando gradualmente aos trabalhos, treinando nessa terça-feira no CT Pelé. Não sei se o Guilherme vai jogar já na segunda-feira, mas enfim, bom que está aí já treinando, né? Enfim. Vamos lá, agora o Juliano, bom lembrar também, né, pra gente contextualizar, que ele teve aquela lesão no Paulista, né, na terceira partida, ele se lesiona contra o Palmeiras, né, na panturrilha, e só volta nas quartas de final já, contra a Portuguesa, né, ele entra contra a Portuguesa no meio do jogo, e depois volta a ser titular contra o Red Bull Bragantino, joga as finais e tudo mais, né. Agora tem essa outra lesão aí, vamos ver quanto tempo ele fica fora, mas eu chutaria pelo menos um mesinho, tá, até porque ele tem mais idade, né, então acaba sendo um pouquinho mais normal, demorar um pouco, enfim. Bom, e o muscular é chato também, né? E o DM do Santos também é dificuldade, mas tudo bem. E aí a gente já linka com outra coisa que o Santos divulgou mais tarde, né? Meio-dia e pouco. O elenco do Santos se representou na manhã dessa terça-feira no CT Pelé. O meia Miguelito retornou ao clube após disputar a Copa América pela Bolívia e treinou normalmente no gramado. Ele já tinha retornado, né? Ele joga contra o Palmeiras na quinta-feira, mas retornou ao profissional agora, claro. O volante Tomás Rincon, que atuou na competição de seleções pela Venezuela, se representará o Peixe nessa quarta. Enfim, aí mandou a programação de treinos, beleza. Então, eu vou falar primeiro, já que o Carille citou Bernardo e Miguel, eu vou citar primeiro o Bernardo, que ainda não atuou no profissional, e antes, vale lembrar também que tem o Serginho. O Serginho é uma opção, né? Querendo ou não, é uma opção aí, ele entrou nas últimas partidas, inclusive contra o... Tudo bem que não tinha o Miguel nem o Bernardo lá no banco, né, contra o Ceará, mas o Serginho entrou contra o Ceará, né, na última partida. Pelo Santos ele já tem 5 jogos, tudo isso, rapaz. Contra Ceará, Goiás, Operário, América Mineiro e Brusque. Contra Brusque e Operário ele jogou pouquinho até, né, para ser justo, mas enfim. Não acho, com todo respeito, que seja a solução de nada, o Serginho. Beleza. E a gente fala do Bernardo primeiro. Vamos falar do Bernardo, que é um cara que é um meia. O Bernardo é um meia clássico, é um meia que é muito bem visto. Eu já falei bastante aqui no canal. Tem entrevista com ele durante pós-jogos, né? Pós-jogos, né? Não, pós-jogos, tá certo, pós-jogos. E claro, se você acompanha outros lugares que falam de base, sabe que o Bernardo é muito bem visto, né? O Bernardo passou até um tempo na base do São Paulo, ele começa no Santos, vai pro São Paulo um tempo, volta pro Santos. Enfim, a questão é que fisicamente o Bernardo ainda não está pronto, né? Fisicamente, ele além de ser magrinho, ele talvez não esteja com o corpo adaptado ao ritmo de um profissional. Não sei nem se no sub-20, porque ano passado no sub-20 ele teve muitas lesões. Esse ano também já teve, ele está parado, vai lembrar, ele se machucou a última vez contra o São Santo André no Campeonato Paulista, quase um mês já, foi dia 14 de junho, e ainda não voltou, né? Aparentemente até ele já procurou um tratamento, um fortalecimento, né, por fora também, o que é importante, né, mas mostra que o clube também não está atendendo como deveria, né, mas tudo bem. E o Bernardo ainda tem 19 anos, ainda é novo e tudo mais. No ano passado ele fez 26 jogos no Sub-20, com 10 gols, estou olhando aqui no gol até, e são bons números até, mas teve bastante jogo que ele ficou de fora, tá? Esse ano ele só fez 9 jogos até agora, ele não joga copinha, tá? Não joga copinha porque ele estava lesionado na coxa.
Inclusive ele perde a fase final do Campeonato Brasileiro Sub-20 no ano passado, né, justamente por essas lesões. E esse ano jogou 5 vezes pelo Campeonato Paulista e 4 pelo Brasileiro Sub-20. Tá? São poucos jogos ali, porque infelizmente essas lesões aí atrapalham o desempenho dele. Né? Por exemplo, eu vou até olhar o Miguel aqui só a título de comparação. O Miguel já jogou esse ano no Sub-20, 8, são 16, 15 jogos, né? Não é muito mais não, né? Mas também, por exemplo, ele ficou fora um bom tempo na seleção, né? Então, tem ali uma... Né? 17 jogos, perdão. Tem ali uma diferença, né? Mas enfim, eu não tô querendo comparar os dois, claro. É só querendo dizer que o Bernardo talvez ainda fisicamente não esteja pronto. E se for entrar, deve ser muito aos poucos mesmo, para ir pegando o ritmo. E claro, quando ele estiver inteiro, que agora ele não está, tá machucado, né? Mas claro, é um ótimo jogador que, se evoluindo, se estiver bem fisicamente, eu acho que vale muito sim ele entrar aos poucos na Série B, para pegar um pouco de ritmo mesmo, já entendendo o nível do futebol profissional, porque o Santos conseguindo um acesso ano que vem, ele seria de suma importância, principalmente até no Campeonato Paulista ali de repente, né? Enfim. E a gente passa pro Miguel. O Miguel, muita gente fala até, mas ele já jogou vários jogos no profissional e não rendeu. Não é bem verdade. Ele já jogou sim vários jogos, só que quando a gente pega a minutagem desses jogos, é muito pouco. E outra, não adianta ele entrar contra o Blooming num jogo que o Santos já estava eliminado na Sul-Americana no passado, por exemplo. Ou entrar faltando 5, 7 minutos. Aí ele não vai fazer nada, vão taxar que não é craque, isso e aquilo, né? E aí isso inclusive coloca uma pressão em cima do menino que às vezes entra, não só dele, de qualquer menino da base, que às vezes entra, tipo, tem que resolver rápido porque eu tenho que ter oportunidade. E muitas vezes ele acaba errando decisões, sendo fominha, tal. É tudo uma bola de neve, um contexto geral que não é bem assim, né? Mas enfim, vamos lá. 2022, o Miguel completa 18 anos, né, em abril, e assina o contrato com o Santos. Eu estava lá na estreia dele, até inclusive no Paulista Sub-20, porque não pode, estrangeiro aqui no Brasil, não pode ter contrato profissional assinado, né, e portanto não pode jogar na base, né, sem o contrato. Ele já tinha jogado amistosos, Copa Bu, essas copas assim menorzinhas, nem sei se é a Copa Bu em si, mas umas copas menorzinhas assim que não são necessariamente filiadas ali a federações, aí pode jogar. Mas ele nunca tinha jogado no Paulista Sub-17, Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-17, Sub-20, enfim, tá? Que são os campeonatos importantes, Copinha, óbvio. E aí a gente teve ele em 2022 estreando no profissional. Eu não vou falar números dele Sub-20, só vou falar profissional. Ele estreia pela Bolívia, inclusive, tá? Ele joga primeiro pela Bolívia que pelo Santos. Ele estreia como profissional no dia 24 de setembro de 22, no amistoso Bolívia e Senegal. Ele entra durante a partida, a Bolívia perdeu por 2-0 e ele atua por 27 minutos, 27 minutinhos ali como profissional, a estreia dele. Em 2022 foram 2 jogos pelo Santos e 2 pela Bolívia, e 75 minutos. Ou seja, se você divide isso, não dá nenhum jogo inteiro, né? Óbvio. Aí depois ele joga contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, o Santos vence por 4-1 na Vila. Se eu não me engano aqui era o Orlando Ribeiro o técnico, né, já, que o Lisca tinha sido demitido e o Orlando fica até o final do campeonato. 4-1, o Santos, o Orlando coloca ele faltando 10 minutos para acabar a partida e joga ali 10 minutinhos nessa vitória. Depois ele joga contra o Corinthians, né, em casa também, numa derrota por 1-0. Ele joga por 12 minutos, ele entra na partida já com 1-0 contra, né, e atua ali por 12 minutos. O Santos que perdeu aquele jogo é um gol do Roger Guedes no final da partida, né? Não tava perdendo não, desculpa, toma o gol depois, né? Nossa, a substituição daquele dia, é um jogo que o Lucas Barbosa é expulso de forma injusta até, mas meu Deus, entraram Derek, Auro, Sandri e Miguelito, Jesus, enfim, tomou o gol do Roger Guedes depois perdeu. E o Miguel jogou poucos minutos, claro. Depois ele joga mais uma vez em 2020, a última vez no profissional. No Sub-20 ele seguiu atuando, claro. Que é uma derrota da Bolívia para o Peru, por 1-0 em amistosos também de seleção. Ele entra aos 64 e joga 26 minutos. Isso é 2022, beleza. Aí em 2023 ele já atua mais vezes no profissional, que são 12 partidas, 7 pelo Santos e 5 pela Bolívia. Só que aí, a gente coloca aqui, eu vou passar aqui até para 2023 certinho, nas páginas, no Gol e no Transfer Market que eu estou aberto aqui, para ver, né? 2023,
Perdão, 2023, ele atua em alguns jogos, né? Mas o primeiro é contra o Iguatu, na Copa do Brasil, né? Naquele jogo que o Santos vence por 3-0 na Vila. Ele entra faltando 5 minutos para acabar a partida. Depois ele joga pela Bolívia 2 amistosos contra Uzbequistão e Arábia Saudita. Uma derrota para o Uzbequistão por 1-0. Ele entra... ele é titular e sai aos 69. E ele é titular também contra a Arábia Saudita, uma vitória por 2-1. E sai aos 65, tá? Depois ele joga pela Copa Sul-Americana contra o Blooming lá na Bolívia, só que ele entra 1 minuto de jogo. Depois na Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele entra por 10 minutos na vitória por 2-0. Depois ele entra na derrota para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, estreia do Campeonato Brasileiro até, que o Soares perde um pênalti até. Ele entra faltando 1 minuto também, disputa 1 minuto da partida. Depois ele joga contra o Audax Italiano, naquele 0-0 aqui na Vila, ele entra por 12 minutos. Depois contra o Galo também na Vila, ele já atua 32 minutos, um empate por 0-0. Beleza. Depois ele só volta a jogar pela Bolívia, no profissional, repito sempre isso. Numa derrota para o Equador, ele atua por 64 minutos, a Bolívia perde por 1-0. Depois ele atua também no empate com o Chile, 0-0, ele entra 15 minutos. Depois Sul-Americana contra o Blooming, esse é o jogo que o Santos já está eliminado, o Santos joga com um time reserva, um catadão, estreia do Paulo Turra, uma escalação assim completamente aleatória, escalação horrorosa por sinal. Dá até para pegar aqui, quer ver? Santos e Blooming, cadê a escalação? Cadê o jogo em si? Aqui. Olha só essa seleção, Vladimir, Cadu, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Kevson. Miguel, Sander e Camacho, Daniel Ruiz, Lucas Barbosa e David Washington. Time que nunca jogou junto, que foi colocado lá. Enfim, né? Não é a melhor das ideias, digamos assim. Depois ele joga de novo no profissional, só pela Bolívia. De novo, um amistoso, uma derrota para o Panamá por 2-1. Ele sai aos 63 minutos e foi titular. Depois ele é até convocado e não joga, né? Contra a Argentina e Brasil, ele fica no banco dos 2 jogos. Aí também, ainda bem que ele não jogou, ainda bem pra ele, né? Porque a Bolívia tomou 2 cacete e ele não ia nem tocar na bola, meu Deus. Depois ele só volta a jogar mais pra frente, nas eliminatórias da Copa, pela Bolívia também, uma vitória por 2-0 sobre o Peru. Ele sai no intervalo, ele foi titular. Não atua mais pelo Santos em 2023 no profissional. E aí a gente vai para esse ano, que também ele não atuou ainda. Faltou falar, né? 321 minutos. 321 minutos, eu nem dividi aqui, mas eu vou abrir a calculadora rapidinho. 321 minutos, se a gente divide por 90, dá 3 jogos e meio. Ou seja, nem um jogo completo, 75 minutos em 2022, 3 jogos e meio em 2023, se a gente contar toda a minutagem dele como profissional nesses 2 anos. Então não dá pra falar que o moleque já jogou, né? E aí a gente vem pro último ano, que ele atua já mais vezes, são 8 jogos até agora, todos pela Bolívia, tá? Ele não jogou pelo Santos ainda esse ano no profissional. No Sub-20 ele segue jogando normalmente. Derrota para Argélia no amistoso por 3-2, ele atua por 22 minutos, ele entra no segundo tempo. Atua também, depois a Bolívia venceu Andorra, ele não jogou. Depois ele atua nas derrotas agora pré-Copa América, né? Perde para o México por 1-0, ele é titular a partida inteira, e fica a partida inteira. Perde para o Equador, ele entra 18 minutos e faz o primeiro gol dele como profissional, né? Um belo gol de fora da área. Depois perde para a Colômbia por 3-0, ele entra no intervalo, joga no intervalo ali. E aí na Copa América em si, ele entra no intervalo na derrota para os Estados Unidos por 2-0, foi titular na derrota por 5-0 para o Uruguai e por 3-1 para o Panamá. Contra o Uruguai ele sai aos 68, contra o Panamá ele sai aos 81. Esses são todos os jogos, e aí dá, repito, minutagem, né? Dá uma minutagem de 432 minutos, se a gente dividir, dá mais jogos, claro, um pouquinho mais, né? 4 jogos, 4,8 jogos, quase 5. Ou seja, eu fiz esse levantamento todo aqui, espero que você tenha ficado até essa parte do vídeo para falar, que eu acho que sim, é hora de colocar ele em campo, é hora da gente ver se o Miguel serve para jogar no Santos, ou se não, a gente tenta negociar ele, claro, porque é um ativo do clube,
E certamente já tiveram propostas aí do Atlético Paranaense, diz que agora, depois da Copa América, tinha um time de Portugal interessado, né? O próprio GE deu isso. Então, mercado ele tem. A gente tem que ver se ele pode render. Vai ter retorno técnico? Pode jogar? A gente pode utilizar ele? Não sei, mas certamente é o que eu falei já aqui várias vezes. Para mim, era melhor ter usado ele como reserva no Paulista. O Casares não mudou nada, o Casares não mudou absolutamente nada nas partidas que entrou. E o Miguel poderia ter sido esse cara, esse reserva para ter entrado alguns minutos. O Casares jogou 14 vezes. Poderiam ter sido alguns jogos que o Miguel seria testado, para a gente ver até se é solução ou não. Mas o importante tem que testar com o contexto justo, contexto certo. Não adianta jogar 10 minutos no jogo, daqui a 2 meses 20 em outro, e não vai assim. Ninguém evolui, não vai ter sequência, até porque ele não é um craque geracional, um craque que entra e resolve em pouco tempo. Esses meninos, vocês sabem que são diferentes. Eu vou citar até jogadores de outros times, para a gente só ter uma comparação mais certa. Se você colocar o Estevão do Palmeiras para jogar em qualquer lugar, ele vai render em qualquer lugar, porque ele é muito craque. O Rodrigo, a mesma coisa. O Miguel não é esse tipo de jogador, mas não tem problema nenhum. Ele é um bom jogador, na minha opinião. Eu acho que vai virar um bom jogador, né? Pode, pelo menos tem capacidade técnica para isso. Vamos ver se vai ter foco e principalmente a questão física também, né? Mas eu acho que tem que ser justo na avaliação e acho que sim, ele pode ser essa alternativa porque o nível da Série B é horroroso. E assim, a gente tá vendo o Serginho entrando em campo. Eu prefiro muito mais ver um menino da base para ter um teste aí. Façam o seguinte exercício de imaginação. Se o Serginho Boliviano estaria na Copa América? Seria o titular? Provavelmente sim, porque a Bolívia é horrorosa. Mas não sei se titular, eu acho que o Miguel tem talento para isso. Me alonguei demais esse vídeo, deve ter ficado muito grande. Mas eu espero que vocês tenham ficado até aqui. Não para eu dizer que, nossa, é um craque, tá vendo? E vai resolver todos os problemas do Santos. Não. Mas para a gente ver. Vai dar jogador? Vai dar retorno financeiro? O que a gente pode fazer com ele? É um ativo do clube, tá aí. Enfim, é isso. Fechou? Comenta aí o que você acha. A gente volta provavelmente hoje ainda, amanhã, não sei. Mas já tem um vídeo bem legal programado aí. Fechou? Que não envolve o Santos. Mas tudo bem, não tem problema. Aqui a gente fala toda hora sobre vários assuntos. Até a próxima. Valeu.